Vou conversar com o Alexandre Borges agora sobre esse assunto. Borges, boa tarde, bem-vindo. Vou usar aqui as palavras do ministro Alexandre de Moraes: liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Respeitar o outro é princípio básico da democracia e da cidadania. Perfeito, Luciana. Boa tarde para você, boa tarde, Sidney, boa tarde a todos. Olha, os gregos, quando eles falavam lá antigamente em aristocracia, o que queria dizer isso? Era o governo dos melhores. Você imagina que um país deveria ter, pelo menos na sua elite, a melhor parte da população. Quando a gente vê esse tipo de agressão acontecendo em Nova York, Miami, Londres, agora no Catar, a gente vê que uma parte da elite brasileira não é, de forma alguma, a melhor parte da nossa população. E isso, em algum momento, a gente vai ter que confrontar, a gente vai ter que olhar, porque antes, o direito de protestar, as pessoas têm. O direito de assediar, como aconteceu com o Gilberto Gil, que é um patrimônio nacional, uma pessoa, além do que, um senhor de 80 anos, uma pessoa pacífica. Esse tipo de assédio é absolutamente inaceitável numa sociedade civilizada. E você vê também a própria ignorância da pessoa, que além, claro, do gesto, a pessoa fica gritando Lei Rouanet, como se Gilberto Gil precisasse de Lei Rouanet para ser o Gilberto Gil, né? Uma pessoa com uma carreira maravilhosa desde os anos 60. Enfim, então você vê que tem aí, ou então atacando o Ciro Gomes, como se Ciro Gomes fosse responsável pela vitória de Lula. E eu acho que é bem possível que ele tenha atrapalhado que Lula tivesse ganhado no primeiro turno. Ele atacou muito ferozmente Lula durante a campanha e a maior parte dos eleitores de Ciro Gomes, em pesquisa, diziam que iam votar em Bolsonaro. Então, a pessoa reclamar, um bolsonarista reclamar de Ciro Gomes, sendo que ele claramente minou a vitória de Lula no primeiro turno, também é mais uma prova de falta de cultura, falta de leitura, falta de acompanhamento das notícias, de falta de tudo, além da falta, evidentemente, de um mínimo de educação civilizada e um mínimo de capacidade de conviver de uma maneira onde a discordância ela pode ser feita de uma maneira cordial, educada, construtiva, porque é só assim que você melhora um país. Você não melhora pessoas gritando umas com as outras, empurrando, agredindo, brigando, xingando. Um país melhora quando você tem debates, e os debates são feitos de uma maneira propositiva, pensando no bem coletivo, pensando no melhor para todos, e não é o que a gente tem visto. Então, que a lei seja muito dura, que essas pessoas sejam condenadas de maneira exemplar, para que a nossa elite também, a parte dela, pelo menos, que está cometendo esse tipo de ato, ela aprenda que isso é inaceitável até para a própria imagem do Brasil no exterior. Seria um excelente e necessário passo. Obrigado, Alexandre Borges, pelo seu comentário.